Olá, meus amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no vosso coração. Louvado seja Deus. Que essa paz de Deus também permeie entre a vossa família para a tua honra em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus, estando em você, ela também permeará a tua família. E você será honrado em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Vamos ler agora o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, a partir do versículo 12. Mas Paulo termina o versículo 11 falando desta maneira: esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em nós habita. O Espírito de Deus que em nós habita, ele é que vai vivificar o teu e o meu corpo, né? Porque o mesmo que ele fez com Jesus, assim fará com nós. E o que acontece? Aí, presta atenção, filhos e herdeiros. Então nós somos gerados, a partir do momento que Deus vivificar o nosso corpo, esse corpo mortal, o Senhor ressuscitar ele, nós nos tornamos filhos de Deus. Louvado seja Deus. Vamos lá. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Nós somos constrangidos, nós somos devedores, mas a Deus. A carne, nossa carne, não. Mas somos constrangidos ou constrangidos a viver nesse corpo de carne. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos da carne, do corpo, certamente vivereis. Louvado seja Deus. Então, se por meio do Espírito de Deus, nós amortecermos a nossa carne, né? Nós prendemos a nossa carne todo dia, fugindo da idolatria, né? Dos desejos da carne, do desejo até de comida, né? Tem gente que deseja comer demais. Desejo da prostituição, você amortecer. Desejo da bebida, você também amortecer. E como é que você vai amortecer isso? Você tem que ter o temor de Deus no seu coração. Você tem que saber que você é uma pessoa de Deus. Quando o temor de Deus está no teu coração, você consegue amortecer. Pelo Espírito Santo de Deus, você consegue amortecer o teu corpo. O temor de Deus também vai dando mais entendimento, vai abrindo a sua mente. O rei Salomão diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E é mesmo, é verdade. Se você teme a Deus, você não vai se enveredar por uma mulher casada, né? Se você teme a Deus, você não vai tomar café na casa de um colega seu e depois ficar olhando para a mulher dele, né? Louvado seja Deus. Mas o homem natural, tudo isso ele faz. Tudo isso ele faz. Mas nós que somos crentes somos obrigados a viver nessa carne. Mas pelo Espírito de Deus, amortecer essa carne. Para não sermos igual àqueles que vivem no mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Diz mais: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Acabei de falar. Aqueles que temem a Deus, que somos guiados, ou que são guiados pelo Espírito de Deus, né, são filhos de Deus, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Então nós agora temos espírito,
espírito de liberdade, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós não podemos ser escravos do nosso próprio corpo, né? Nós temos que entender com a nossa mente que nós não somos escravos seus, não, somos filhos de Deus, né? Somos herdeiros de Deus, então nós não podemos dar vazão à nossa carne, porque se der, nós continuamos vivendo do mesmo jeito que vivíamos antes, né? Antes de nos tornarmos cristãos. Nós temos que bater na nossa carne com muita força, espiritualmente falando. Louvado seja Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, né? Eu falei, aquele que teme a Deus, que o Espírito está sempre falando, você é crente, você é filho de Deus, esse testifica com o nosso Espírito. Ora, se somos filhos, nós também herdeiros de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo, né? Então nós somos co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos também, com Ele seremos glorificados. Bom, temos que sofrer, e o sofrimento é o amortecimento da carne. Não fazendo aquilo que o corpo está dizendo, faz isso, faz aquilo, te levando para a morte, você não faz, né? Louvado seja Deus. Por quê? Porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, também com Ele sofremos e seremos glorificados. Então temos que sofrer para que no final nós possamos ser glorificados. Louvado seja Deus, né? Se sofremos por causa dele e com ele, assim no final nós seremos glorificados. Mas preste atenção, os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Então, todo esse sofrimento que você tem que fazer, tem que passar, ou fazer seu corpo passar, mas isso não se compara com as glórias do porvir. É muito maior, muito mais abundante, muito mais vida. Louvado seja Deus. Está escrito ainda no versículo 18, porque para mim tenho certeza de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então esse sofrimento que estamos passando aqui, ou que temos que nos esforçar para não dar vazão à carne, nós pensamos que é ruim. Não é ruim, isso não é ruim. Isso é simplesmente algo que nos incomoda. Mas, muito melhor, é a glória de Deus que há de ser revelada em nós. E aí você vai dizer, meu Deus, valeu a pena esperar. Eu queria passar de novo o que passei para receber de novo essa glória, mais glória, né? Valeu a pena o sofrimento, valeu a pena fugir da tentação, igual José fugiu da mulher de Potifar, né? E o que é que Deus fez com José? Deus o glorificou ele, né? Deus honrou ele de tal maneira que se tornou segundo homem, depois de Faraó no Egito. Louvado seja Deus. É isso que acontece quando você busca, né, as coisas de Deus para a tua vida. Louvado seja Deus. E diz mais, a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Louvado seja Deus. Então, a nossa ardente expectativa é quando Deus venha e nos revele
né? E nos torne filhos dele, seus filhos. Louvado seja Deus, né? Glorificado seja Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Veja bem, a criação está sujeita à vaidade. Nós estamos sujeitos à vaidade. Não porque queremos, nós tentamos fugir, fugimos, tal, nos esforçamos. Mas a carne está sempre... Mas por causa daquele que a sujeitou, o quê? O pecado. O pecado que a sujeitou nossa carne a essa vaidade, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós devemos estar sempre fugindo. Mas diz mais, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, redimida do cativeiro do pecado, né? Nós temos um corpo que é o nosso próprio cativeiro, onde o pecado habita em nós, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Esse corpo será libertado para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Louvado seja Deus, né? Esse corpo sai fora e entra agora o corpo, que é um corpo glorificado, corpo dos filhos de Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Nós, na esperança de que Deus fará conosco, com todos nós, a mesma coisa que fez com o Senhor Jesus Cristo. E não por minha ou por tua causa, mas por causa do próprio Cristo. Se estamos nele, estamos em Cristo, nós também seremos iguais a ele, né? Teremos um corpo igual a ele. Claro que ele é o primogênito de todos, é o primeiro, né? Ele é o primeiro. E hoje é o primeiro e único, mas nós também seremos e teremos um corpo igual ao corpo de Cristo. Louvado seja Deus. E aí sim, seremos livres do nosso corpo que hoje nos contamina. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Toda a criação de Deus, desde o princípio. Ela geme e suporta angústia, sofrimento, toda capacidade de sofrimento sobre a vida na criação de Deus, né? Louvado seja Deus, até hoje, até agora. E não somente ela, mas também nós, os que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Isso que eu falei, toda a criação gemendo. E até nós que hoje temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, gememos igualmente. Noé, Adão, né? O povo de Deus, no passado, nós gememos igualmente também, mesmo hoje tendo o Espírito Santo em nós. Mas veja bem, no versículo 24 diz assim: porque na esperança fomos salvos. Nós fomos salvos na esperança de que nós seremos glorificados também. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como pode esperar? Né? Se alguém vê, alguém não pode estar esperando, está vendo? Mas nós esperamos com paciência e com fé, né? Tudo isso é a fé que vai nos dando a certeza a cada dia de que seremos redimidos, né? Desse corpo corrompido. Louvado seja Deus. Mas se esperamos, diz a palavra, o que não vemos, com paciência o aguardamos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então temos que aguardar com paciência, mas com a certeza de que seremos salvos pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Honra e glória, Pai, seja a ti, para todo sempre. Amém. Deus seja louvado.
Amém.